Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Os vídeos do Facebook. O grupo Bíblia Pastoral Ilustrada. Vamos ao vídeo de hoje. O Papa Francisco completou 10 anos de pontificado. Parabéns! A Semana do Papa Francisco, março de 2023. A encíclica Laudato Si. Gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Hatakeyama, eu sou ministro da Palavra de Deus da comunidade Santa Luzia, paróquia Nossa Senhora de Fátima de Queimados, diocese de Nova Iguaçu. Eu também sou catequista das redes sociais, nosso grupo Bíblia Pastoral Ilustrada. Isso aí. Tudo bem com vocês? Hoje, vou falar sobre a Semana do Papa Francisco, do dia 21 de março de 2023, que foi o dia das florestas. O tema desse dia é a encíclica Laudato Si, o cuidado da casa comum. O palestrante foi o Bispo Roberto, diocese de Campos, Rio de Janeiro, E aí, Laudato Si. Então vemos aqui o cartaz, não sei se dá para vocês lerem, Não se pode defender a ecologia sem defender a vida humana. Defender a vida humana, A ecologia integral. Essa encíclica vai falar da ecologia integral. Ecologia integral envolve várias realidades. A gente pode ver o ser humano, a economia, a natureza, o aspecto social e o cultural. Então, ser humano, economia, natureza, social e cultural, todas essas realidades têm a ver com a ecologia integral. São Francisco de Assis. Quem lembra de São Francisco de Assis? Ele amou as criaturas de Deus, a natureza, amou os pobres e comunicou a paz de Deus ao povo. Grande exemplo de São Francisco de Assis, Que amou a pobreza, A consciência ambiental e a consciência social, uma depende da outra. O Sínodo da Amazônia, vocês lembram do Sínodo da Amazônia 2019? Defende a ecologia integral. Ninguém melhor para falar sobre ecologia do que os índios e os pobres que moram à beira dos rios, os ribeirinhos. Porque eles estão vivendo todo naquele ambiente da natureza, Os pobres. Então, eles é que podem falar sobre ecologia, Quando se trata da natureza, do meio ambiente, O humanismo exagerado, o desenvolvimento tecnológico levaram à exclusão dos pobres, Esse mundo moderno que só explora
a natureza, né? Excluiu os pobres, né? Uma economia, né, que visa apenas o acúmulo de riqueza e o consumismo, que devasta e explora os recursos naturais, causando a poluição dos rios, o desmatamento e a poluição dos mares, etc., né? Os vírus causadores das doenças, por exemplo, são o resultado dessa agressão à natureza. Por que existem tantas doenças por aí? Por causa da poluição, da devastação da natureza, né? Então, Deus criou o ser humano não para destruir a natureza, mas sim para cuidar da natureza, né? Aí a gente vê lá Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 31, né? Aí temos aqui mais um título. Cuidar do ser humano para cuidar da natureza. Temos que cuidar do ser humano primeiro, para depois cuidar da natureza, né? A Laudato Si nos ensina a ecologia integral. Essa ecologia integral, ela tem dois aspectos importantes que o bispo nos falou. O bem comum, que é o clima. O clima é o bem comum de toda a humanidade, né? Temos que cuidar bem do clima, mas para isso temos que cuidar bem da natureza. E para cuidar bem da natureza, tem que cuidar bem dos seres humanos, né? A qualidade de vida. Tudo está interligado, vocês repararam isso? Por isso que chama ecologia integral, né? E outro aspecto é a justiça intergeracional, né? Pensar naqueles que virão depois, as futuras gerações, né? Pensar que mundo nós vamos deixar para as próximas gerações, né? Agora, a crise pessoal, social e cultural leva à crise ambiental. A degradação social leva à degradação planetária. Esse é caso para a gente pensar, né? Aí temos outro título aqui, a espiritualidade ecológica. Espiritualidade ecológica. Deus garante a vida. Gênesis capítulo 9, versículo 8 ao 17. Lá vamos ver Deus fazendo a aliança com Noé e com a criação, que é a natureza. Deus não quer mais fazer o dilúvio, matar todo mundo, não. Ele disse que nunca mais vai fazer isso. E aí ele faz uma aliança com Noé e com toda a sua criação. Aí o sinal do arco-íris, né? E a gente vê isso lá naquele texto de Gênesis capítulo 9, versículo de 8 ao 17. Né? Deus quer que o ser humano descanse e a terra também. O mundo foi criado à imagem da Santíssima Trindade. Quem diz isso é Santo Agostinho. A ecologia pessoal. Da mesma forma que cuidamos do nosso corpo, cuidamos do planeta. Né? Agora vamos ver o último título. Os caminhos para viver a ecologia integral. Quais são os caminhos que podemos seguir, fazer para vivermos essa proposta? Aí o bispo falou vários tipos, várias opções aqui. Mais diálogo na sociedade e no meio político,
ter mais transparência, ética na vida política. O ecumenismo, que é o diálogo amigável entre os crentes de igrejas diferentes, né? Então, o diálogo entre a religião e a ciência, sem dogmatismo e nem cientificismo. Né? Dogmatismo vamos dizer assim, é o pensamento extremo da religião, né? E o cientificismo é o extremo do ateísmo, né? Da ciência. Então, nada disso. Tem que haver o diálogo respeitoso, né? De ambos os lados, né? Educar o povo para cuidar da terra, né? Tem que haver uma educação do povo. Combater o negacionismo que vê com preconceito o tema ambiental. Isso é importante. Promover a agricultura sustentável em harmonia com a natureza. A educação para a produção de alimentos. Olha só que importante. Né? A Laudato Si e a campanha da Fraternidade 2023, né? Se existe fome no mundo, irmãos e irmãs, é porque não cuidamos da casa comum, que é o planeta Terra. O Papa Francisco chama o planeta Terra, o nosso planeta, como de casa comum, né? Temos que cuidar bem dela, para que haja produção de alimentos, para que haja uma partilha dos alimentos, né? Então, Laudato Si, descobrir o amor de Deus nas criaturas, que é a natureza, cuidar e preservar, é uma ação missionária. A nossa missão, irmãos e irmãs, o bispo termina dizendo, que é amar as pessoas e libertá-las das situações de morte. Porque cuidar do ser humano é cuidar também da natureza. O ser humano depende da natureza e a natureza depende do ser humano. Né? O planeta Terra é a casa comum de toda a humanidade. Então todos devem dialogar, se organizar, se conscientizar. Né? E essa harmonia, dessa integração entre ser humano, economia, né? Não uma economia de exploração, mas uma economia que também olhe para o lado dos pobres, né? A natureza, a questão social e cultural, depende do diálogo e do entendimento de todas as partes da sociedade. Tá bom, gente? Então esse aí foi um resuminho, um pequeno comentário da palestra de Dom Fernando, tá? Dom Roberto, bispo de Campos. Então quem quiser, eu ainda não assistiu, eu convido a assistir a palestra de Dom Roberto, diocese de Campos, tá? Do dia 21 de março de 2023, sobre a encíclica de Laudato Si, o cuidado da casa comum. Tá bom, gente? Que lá tem mais detalhes que eu não falei. Mas obrigado você que assistiu esse vídeo até o final. Um abraço a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.